Hi guys, what's up? I'm Jessica Rodrigues, your English teacher. E hoje eu vim aqui provar pra você porque é que o inglês é mais fácil que o português, tá certo? Eu tenho 3 provas que irão fundamentar isso pra gente. Então vamos lá. Eu vou demonstrar aqui pra vocês a flexão verbal. Vejam, a flexão verbal em inglês é muito mais simples, muito mais objetiva. E para demonstrar isso eu vou trabalhar com o verbo love, ok? Amar, em português. Se a gente pensar direitinho, vamos avaliar em português como é que funciona a conjugação. Eu tenho o verbo amar, que está no infinitivo, né? Então, se eu conjugar no tempo presente, por exemplo, eu fico com a conjugação dessa forma. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Percebam que para cada pessoa verbal, a minha flexão mudou um pouquinho. A desinência, como a gente chama, né? Foi alterada no final. Então, para cada pessoa verbal, em um tempo só, eu mudei aqui 6, 7 vezes, né? Essa flexão. Já, se for em inglês, no verbo love, to love, no infinitivo, da seguinte forma ficaria: I love, you love, he, she, it loves, we love, they love. O meu verbo aqui em inglês mudou só 2 vezes. Ele seguiu um padrão, na verdade, né? E modificou na terceira pessoa do singular, que são representados pelas pessoas he, she e it, nas quais eu só acrescentei um Szinho por se tratar da terceira pessoa do singular. Tem essa regra em inglês que a gente já vê mais na frente, tá? Mas, enfim, olha a diferença. Enquanto em inglês eu modifiquei, usei um padrão, né? E modifiquei só uma vez. Em português, eu tive que mudar 7 vezes. Para cada pronome que eu utilizei, eu tive que fazer uma conjugação diferente. Então, essa é a prova de número 1, tá? Com relação à prova de número 2, o artigo definido. A gente sabe que há concordância do artigo, né, definido com o meu substantivo, e também adjetivos, enfim. Então, em inglês, olha só que facilidade. Ao invés de usar no português 4 tipos de artigos diferentes, 4 tipos, a, or, as, os, em inglês eu só vou usar um só, que é o the, the. E a partir disso, gente, olha que facilidade, meu Deus. Então, no exemplo, se eu uso a casa, as casas, percebam que eu tive que alterar, né, colocar no plural o meu artigo. A casa, as casas. O menino, os meninos. Então, em inglês, olha como é bem fácil. The house, the houses. The boy, the boys. Então, gente, o THE não mudou. Ele continuou seguindo a mesma estrutura, independente se foi plural ou singular. Então, olha que facilidade, né? A terceira prova que eu trago para vocês é que em inglês não tem palavras acentuadas. Isso já é uma mão na roda, né? A gente sabe da dificuldade. Quem escreve muito em português, a gente lembra também das aulas de português lá atrás, né? Há uma série de regras para pontuação, para ortografia, acentuação também. Então, em inglês tem essa vantagem de não ter acentuação, salvo em palavras que são estrangeirismos, origem de outras línguas, como por exemplo o francês. E são poucas palavras também, tá? Por exemplo, o fiancé, que é noivo em inglês, e o resume, que é o currículo, a palavra currículo em inglês, tá? Então, assim, fora isso, tá mais do que provado que o inglês, só por essas 3 facilidades, tá? É comprovado que o inglês é bem mais fácil que o português. Fora também que tem aquela questão da língua como estrutura em si, né? O inglês é muito mais objetivo e o português é muito mais, vamos dizer assim, complexo, né? Com relação às estruturas, às formações. Eu não estou dizendo a vocês que eu poderia aprender inglês em tão pouco tempo. A gente sabe que também há as diferenças, né? A questão da diferença de pronúncia, alguns fonemas há em inglês que nós não temos em português, então claro que há dificuldades, mas como um todo, gente, inglês é bem mais fácil, tá certo? Imaginem vocês, um nativo, alguém que vem de fora e quer aprender o português, ele sofre, viu? Sofre muito, porque nós temos muitas regras, muitas exceções e aí a conjugação dá aquele nó. Já o inglês, né, o mundo todo está aprendendo e não é à toa, tá certo? Então é isso, por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, curte aqui, deixa um comentário pra mim, dizendo se você gostou, que dicas mais você quer, que dúvidas você tem, para que eu possa te ajudar e daí a gente possa crescer essa comunidade de speakers ao redor do Brasil, tá bom? So, see you next time, bye!